É isso. Aí tem a parte toda do pensamento. Todo mundo conhece esse treco aqui de adulto, né? Só que aí eu fiz algumas modificações nas órteses para adulto. Qual é o pensamento? Cara, vamos fazer algo. O meu problema qual é? Juliana, eu quero botar o Teratox num adulto idoso AVC, ou que tem problema de coluna, ou que não sei o quê, ou que não sei... Cara, é inviável. Vou ser muito sincera, eu acho muito inviável. Eu acho muito caro um Teratox 600 para um adulto. E depende de outra pessoa colocar, depende de um monte de coisa. Então, eu realmente acho inviável. E as pessoas acham que eu não quero vender, mas é porque eu acho inviável. Então, eu não deixo meio que vender muito, não. Então, pensa só. O que a gente não pode fazer para um adulto fazer sozinho e corrigir muita coisa dele? Temos a nossa órtese. Essa órtese, a gente fez algumas modificações nela. E o mais importante da órtese, para mim, agora a gente pode pensar como se a gente fosse usar um Teratox ou a Tog-Rite, são as faixas elásticas que vêm soltas nela. Então, a gente tem uma faixa elástica que eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu tô com dor no joelho, na parte interna, eu posso vir daqui, aí eu rodo aqui, aí eu vou cruzar aqui atrás, vou fechar, entendeu? Vou brincando. Eu posso fazer só pro joelho. E muito legal a faixa. Vou pegar só... Ai, eu tô ficando cansada, nem lembro mais dos nomes. Vamos pegar a patela, vou posicionar a patela, interior, vou fazer o que eu quiser com a faixa. Enfaixando, pensamento, bandagem rígida, tá? Vamos pensar em McConnell, vamos pensar em... Esqueci o nome dele de novo. Então, vamos pensar em McConnell. Vamos pensar rígida, a gente usa com essa faixa. Pô, compressão do joelho, tá lindo, maravilhoso. Mas, a gente pode fazer mais. Aí, eu quero que esse paciente, que é um idoso, que é uma pessoa da minha idade, que teve algum problema, teve alguma coisa, faça uma rotação externa, porque ele se machucou, ele corre e agora ele está correndo assim, eu preciso organizar essa marcha dele para ele poder melhorar, né? Então, eu posso usar ou a faixa, ou essa faixa que já vem, que eu vou fazer a minha derrotação com a faixa que já vem e ela joga, ó, tá jogando. Então, eu vou ter duas bases que eu consigo colocar sozinha. Vocês estão vendo? Estou botando sozinho. Eu ensino o seu paciente, ele vai botar sozinho. Então, ele já é uma pessoa funcional, adulto, o que for, ele consegue fazer tudo só. Até parado, eu vou para fora. Eu boto sozinho. Se eu que preciso de mais input, de mais força, eu junto com uma Tog-Rite. Porque esse elástico é bem mais fraco do que o Tog-Rite. Eu junto com o Tog-Rite. E o mesmo pensamento eu consigo fazer desde o tornozelo, porque eu tenho do tornozelo. Ou do membro superior, porque eu tenho de joelho, tenho de punho e tenho também o de cotovelo. Então eu consigo organizar esse meu paciente, neuro ou paciente pós alguma coisa, adulto, com os mesmos pensamentos que vocês aprenderam na área de neuroinfantil, né, para biomecânica. Isso era uma deficiência que a gente tinha aqui no Brasil. Então, eu tentei suprir dessa forma, porque eu entendo que o Teratox é muito bom para criança e para o adulto a gente precisava de uma coisa mais fácil. Então, a gente trouxe essa resposta para vocês. Então, é isso. Eu gosto muito. E ele usa direto para carregar caixa. Eu para carregar caixa, para ficar sentada lá no computador também. Então, para as coisas básicas também, né? Usa-se eles. Vende muito de tornozelo para quem joga futebol e tal. Então, é um produto que está sendo bem utilizado, assim, bem fácil de botar. E fora isso, a gente tem todas as bandagens, kinésio só a nossa que vocês podem usar, é a única que tem testes hipoalergênicos dentro do INCA. Nenhum paciente oncológico usa sem ser a nossa bandagem, justamente por ser a melhor. Então, vocês vão ter segurança com o paciente de vocês. E é isso, gente. Perguntas?
Oba, adoro responder perguntas. Obrigada. Lá você falou sobre a criança de 17 anos, para fazer o raio-x, para a gente tomar cuidado, mas não tem uma contraindicação, ou, por exemplo, uma indicação. Ele tem uma subluxação, e aí eu tenho que fazer a colocação de tal forma, ou eu não posso fazer de tal forma. Não, ele tem uma indicação de quanto você pode puxar. Tem o Rider modificado da Billy. Aí aprende no curso, que é um tipo de... No CTF2, é na maca, basicamente aprendendo medida. A botar, costa, umas medidas que você vai aprender. Então, nesse momento, você aprende a ver... Sabe aqueles coisas de meia calça? Então, basicamente esse é o Rider modificado dela, que você tira algumas medidas e você vai ver se você pode puxar ou não. E o quanto, mais ou menos, você pode puxar. Entendeu? Não. Depois fica fácil. É porque é acima de... Eu não vou lembrar de cabeça, porque é muitos anos que eu não vejo curso. Mas acima de uma certa medida, você não pode botar. De jeito nenhum. Mas abaixo dessa medida, você pode botar. Então, você só não vai... Aí você vai ter tem uma subluxação. Então, eu não vou puxar demais. Vamos começar com outras forças. Com forças não com tanta força no quadril. É diminuição de 5 centímetros só. Entendeu? É só... Você vai deixar 5 centímetros a mais ou 5 centímetros a menos. É bem tranquilo. Não é não. É bem tranquilo mesmo. A única é literalmente 5 centímetros, é o que vai dar a diferença do que você vai botar para o mesmo paciente. Se tiver uma subluxação que você pode colocar ou se você tiver uma subluxação que você não pode colocar. Aí se que tiver mesmo paciente com subluxação e sem subluxação. Então, se ele tem a subluxação, você vai botar 5 centímetros a mais. Tem algumas... Não, de comprimento da faixa. É o comprimento da faixa que determina. Então, eu vou pegar uma fita métrica, eu vou medir lá, daqui de dentro, que eu vou começar daqui, até o cóccix, deu 40 centímetros. Então, para um paciente, eu vou cortar 40, para outro, eu vou cortar 45. Entendeu? Aí, você só tem que treinar o pai, por isso que a gente indica que sempre desenhe onde começar a puxar e onde acabar a puxar. Para esse pai não puxar demais. Então, uma coisa que a gente faz para algumas colocações mais difíceis então eu botei o Teratogs aqui, botei a faixa, esse daqui é o formato do velcro, né? Então, tá colocada. Então, tá aqui o Teratogs e tá aqui a faixa, tá? Eu vou pegar uma caneta que não sai e vou envolver. Então, o pai vai saber exatamente onde botar o velcro até onde puxar. Que aí ele não vai puxar de mais ou de menos. Isso também tem no curso, tem um monte de vídeo meu no Instagram falando sobre isso. Então, são coisas que são interessantes de você estar fazendo quando é um paciente mais complicado de colocação mesmo. Mas a colocação do Teratogs, ela é gradual. Você não vai chegar para o seu paciente que nunca usou o Teratogs, que está todo hipotônico, com outro posicionamento. Você não vai chegar e botar um Teratogs inteiro nele, com 5 faixas e mandar ele para casa. Você não vai fazer isso. Primeiro, você mandar ele com o Teratogs. Então, ele vai ficar um tempo usando esse Teratogs. Aí, depois de 2 semanas, a mãe fala, já tô bem, eu acho que ele tá bem o dia inteiro, vamos botar alguma faixa? Aí, você já tá na clínica, você tá botando faixa, tá? Na clínica, essas 2 semanas, 3 semanas de adaptação, ele tá bem com Teratogs e você vai botar faixinha. Então, se é pra escalada, pra fazer a escalada, eu vou botar faixas que vai ajudar ele a fazer o movimento de escalada. Se é pra ficar sentado, a mesma coisa. Então, eu vou botar faixas que vão favorecer esses movimentos que ele quer fazer. Aí você, já tá bom, então tá bom, vamos começar com o quê? Tronco, né? Sempre. Então vai ensinar o pai a botar a faixa de tronco. Você já vai saber qual a melhor faixa de tronco que ele trabalhou melhor. Se é um X só, se são 2X. Aí você vai falar, a gente vai começar com essa faixa de tronco X, só que eu tenho que botar no outro músculo, não posso fazer nada em um que eu não faça do outro lado. Então eu vou botar aqui e vou botar um simples reto aqui no abdômen. E ele vai ficar com isso para casa. E depois você vai botando. Você não bota mais de 5 faixas na criança de uma vez só. Ele não pode ficar o dia inteiro com mais de 5 faixas. Então,
5 posicionamentos, né? Então, tronco, abdômen, perna, perna. Foi. Show. Agora, não dá. Não dá para exagerar na quantidade de faixas. São poucos, são 5 faixas no máximo, tá? É isso. Mais alguma pergunta? Deve. Deve cortar. Eu, inclusive, indico que cortem, por exemplo, tem umas crianças muito magricelinhas, com aquele canicinho de perna, que aí vai enrolar, aí vai ficar 3 roladas assim. Corta, porque vai ficar quente, né? Se você botar sobrepondo 3 vezes, 2 vezes, a criança vai sentir calor. Então, pode cortar, sim. De comprimento, nunca corta. Comprimento, jamais. Você pode cortar a largura, então se tá assim muito magricela, um lado foi assim, então você corta aqui, entendeu? Mas comprimento jamais, você quase sempre vai ter que abrir o V da blusa. É só abrir um pouquinho. Buraco, tem várias opções. Você tem a opção de fazer o buraco e deixar o gasto para fora, é uma das opções que eu mais gosto. Aí você pode mandar para uma costureira, ou a mãe que sabe costurar, fazer tipo cava de botão, ali, para poder posicionar melhor mesmo, tá? Porque ele pode dar uma abertura, depende de quanto você puxar, porque depende de como você cortar e tal, mas é legal fazer essa cava de botão. A outra opção, não quero cortar o teratólogos, então você pode pegar um EVA gostoso, mais gostoso, e você vai fazer um donut. Porque você vai mais alto do que o bottom. Então, porque quando você botar o teratólogos, ele não vai estar apertando o bottom, entendeu? É como se eu fizesse uma paredinha para esse bottom. Então, são 2 coisas que vocês podem estar fazendo para a criança. Você falou do uso ter feito para escoliose idiopática, né? Mas assim, pacientes que têm um padrão espástico muito grande, uma criança que não totalmente desorganizada, ela consegue ter resultado local terapêutico para dar uma referência de corpo e de padrão para ela? Então, você consegue. O seu objetivo qual é? Sensorial. Mas você consegue melhorar com a sua mão esse posicionamento ou ele já é Estela? Já é velho? Sim, mas aí é aquilo, né? Falta a mão. Porque aí tem um padrão aqui, e aí roda a cabeça, e aí o tronco também vai. Então, assim, eu não consigo, às vezes, posicionar esse paciente. Consigo colocar o terapeuta para dar uma referência de corpo para ele, colocar uma faixa para dar um vínculo, para ele ficar melhor posicionado, sentado, Consegue. O teratólogos, qualquer coisa que se você consegue fazer, por mais que falte mão, você consegue modificar com a sua mão. Então, o teratólogos vai conseguir fazer, tá? Ele vai gerar muita propriocepção para esse paciente, que eu acho que é uma sensorial, que é um dos objetivos que você está falando que quer. E você vai botar faixa. Literalmente, tem dentro do descritivo do teratólogo, a gente coloca sempre um polvo, que são vocês, meus amigos. Vocês têm que ser polvos. Então, o teratólogos faz com que vocês não tenham que ser polvos, porque falta mão, né? Então, o teratólogos vai suprir toda essa necessidade de posicionamento que você teria que fazer com milhões de mãos juntos. Vai ajudar, sim. Mas você tendo o kit na clínica, antes do pai adquirir, é mais interessante vocês testarem. E até para pacientes mais velhos, assim, cadeirantes, a gente já tem algumas deformidades instaladas. O que alguns pais adquirem teratólogos? Porque ele tem uma dificuldade de respiração. Então, porque ele não consegue ficar tão bem posicionado. Por mais que tente a cadeira e tal, mas ele ainda fica meio assim, aí fica com dificuldade de respiração, deglutição, a parte toda gástrica. Então, a colocação de teratólogos para esses pacientes mais velhos é muito para posicionar na cadeira para poder melhorar toda a parte intestino, né, e a parte de alimentação. Não com objetivos que a gente teria para uma criança pequena. Mas isso estou falando ainda em pacientes de 15 anos, não estou falando tão adultos. E quando vem esses pacientes mais velhos para a gente, eu costumo entrar em contato com o físio. Então, eu vou deixar essa pergunta para a gente finalizar para vocês. Vocês têm pacientes até 18 anos de idade. Eu sou irmã de uma criança especial e eu vi todo o desenrolar
do tratamento de Estela. Estela é uma criança super bem tratada. Estela foi um pedaço de um cromossoma, caiu no cromossoma 8. Pra você ter ideia, a gente já trouxe muita gente fora do mundo inteiro. Ninguém nunca viu ninguém como Estela, tá? A parte cromossomial. Ela anda, não era pra andar. Ela fala, não era pra nada. E ela só é muito mimada e poderia comer sozinha no canto, porque foi muito mimada por todos nós. Só que quando a Estela cresce, o pai cansa. A gente cansa. Existe todo um cansaço de você não ver mudança já depois de uma certa idade. Existe também a cobrança, quem é mãe sabe que junto com o nascimento do seu filho nasce a culpa e a cobrança, né? Que a gente tem. Imagina então o pai de uma criança especial, quanta culpa e cobrança ele também não tem. Então minha pergunta sempre é para o filho: você está dando esse teratólogos, pedindo esse teratólogos para esse pai? Esse pai vai usar ou vai se tornar mais uma cobrança para ele, na vida dele? De ter que fazer e não fazer. É uma mudança que realmente vai fazer tanto sentido para essa criança, para você dar mais essa função para esse pai? Então essas são questões que precisam ser colocadas. É diferente. Uma criança de 2 anos, cara, bota em todo mundo, entendeu? Mas uma criança depois de uma certa idade, depois de algumas coisas, vale a pena estar se perguntando sobre quando ou não indicar o teratólogos. Tá?